Com o aumento do uso das metodologias ágeis, um artefato que ganhou muito destaque foi, com certeza, as User Stories, ou histórias de usuário. Mas, pela perspectiva de testes, o que é que eu tenho que observar num contexto que se usa histórias de usuário? Nesse vídeo, eu quero trazer para você algumas das formas que são muito utilizadas para que você possa estruturar o que testar em User Stories. Como estruturar o que testar em User Stories? Nesse vídeo eu trago a você 4 perspectivas de testes que são utilizados ali como sendo base para que você possa testar, né, pensar o que testar, estruturar o que você vai testar dentro de um dos principais artefatos quando falamos em frameworks como, por exemplo, o Scrum. Bem, para que a gente possa começar, é muito importante que a gente, né, estabeleça aqui uma definição aqui básica de o que é uma User Story, ou história de usuário. Uma User Story, segundo um artigo da Atlassian, é basicamente uma explicação informal, né, e bem genérica, bem geral, sobre um recurso do software, e ela é escrita a partir de uma perspectiva do usuário final. Então, a gente vai ter uma perspectiva, né, algum tipo de benefício que o usuário final precisa alcançar dentro do software. Então, a gente vai escrever descrever esse benefício sob a ótica do usuário final através do uso de uma estrutura básica, bem informal, inclusive, de como é que a gente consegue, com o software, atingir esse benefício. E aqui eu trago para você um exemplo. Você vai perceber aqui que nós temos 3 aqui palavras que estão sublinhadas. São elas: como, quero e para. Como, quero e para. Como diz respeito a quem é o usuário final. Aqui a gente vê que o usuário final é o cliente. Então, como cliente, né, eu sou aqui o cliente, então essa história de usuário, que essa user story, ela está falando especificamente sobre alguém que já é cliente de uma determinada instituição, de uma determinada empresa, ok? Já é cliente daquilo. Então, aqui a gente já começa a entender que, puxa, não é um usuário qualquer, é alguém que já é um cliente, já é considerado um cliente. Isso é muito importante para que você já comece daqui a entender para quem é essa user story. A gente está contando a história de quem aqui? Interessante, né? Olhar por essa perspectiva. Quando alguém traz a mim uma user story, geralmente essa pessoa que traz essa user story, que me apresenta, né, essa user story, é alguém que dentro do framework Scrum, por exemplo, é denominado Product Owner. Esse Product Owner é a pessoa que vai escrever, redigir uma user story e vai trazer para o time no qual eu faço parte. E dizer, time, essa daqui é uma user story que nós queremos, né, trazer para dentro do nosso software. Vou contar para você a história do usuário. E aí, quando ele começa a contar essa história desse usuário, ele está basicamente materializando esse usuário, o desejo desse usuário, algo que a gente, como time, talvez não tivesse, mas que ele, como sendo Product Owner, tem um conhecimento mais profundo do usuário, logo consegue então ter ali uma visão muito mais clara do que é, né, os desejos, os anseios do usuário em si. Nesse caso, o usuário é um cliente. Então, já descreveu aqui para a gente, já consigo ver aqui na minha frente que não é um usuário qualquer, alguém que estava passeando, né, pelo site, mas ainda não se cadastrou, ou acessando o aplicativo, mas ainda não tem as credenciais. Não, é alguém que já é cliente. Já é cliente. Interessante isso, né? Eu, como alguém que testa aplicações, quando eu sou apresentado a uma user story nova, eu já olho esse como aqui para entender quem é essa persona. Às vezes, o PO não conhece muito sobre a forma de escrita da user story e coloca qualquer coisa aqui nesse como. Para mim é muito importante o como, para o meu time também. Por quê? Porque o time vai então precisar entender quem é o cliente no final das contas. Logo, como cliente é algo que é super importante. Quero fala sobre o que a pessoa quer alcançar.
né? Então ela fala assim: quero, né, como cliente, quero transferir grana. Ó, falou grana. Puxa, grana, Júlio, grana é um termo muito informal, não é não? É. Mas, para esse cliente especificamente, que é alguém mais jovem ali, né? Que já pode começar ali na sua adolescência, falar grana tá beleza para ele, porque ele consegue entender. Eu já consigo pegar algumas perspectivas aqui de como é a fala do meu cliente. Quero transferir grana para meus amigos. Então, ó, nesse caso aqui, essa transferência de grana não é uma transferência de grana qualquer. É uma transferência de grana para amigos. Ou seja, essa pessoa não vai transferir grana para uma, sei lá, uma empresa, não vai transferir grana para pagar um serviço, não, vai transferir grana para amigos. Opa, amigos. Se são amigos, provavelmente, veja, não está nem falando, nem descrevendo muita coisa aqui na história. Tá só falando da história em si, eu já estou aqui capturando algumas informações. Pô, se é amigo, tá próximo. Eu já levanto a mão e falo: Pio, mas me diz uma coisa. Quando você fala aqui transferir grana para meus amigos, você está dizendo aqui que são literalmente pessoas que fazem parte da minha lista de contatos do meu celular? É isso que você está dizendo? E aqui a gente já começa a moldar. Porque pode ser que isso daqui realmente seja só para amigos mesmo, amigos, ou foi só uma forma de se expressar. Eu vou tirar essa dúvida, com certeza, quando eu for exposto a essa user story. Rapidamente, já me traz aqui um senso de testes não funcionais, de um requisito não funcional. Precisa ser rápido, não pode ser lento, não pode demorar muito, tem que ser rápido. Então o software que vai ser usado por esse usuário aqui, esse nosso cliente, precisa ser rápido. Se precisa ser rápido, eu vou então pensar em testes que me ajudem a provar que isso daqui é rápido. Entende aqui a ideia? Por quê? Já estou vendo aqui um requisito não funcional de velocidade. Ainda não sei qual é a velocidade exata, mas já sei que existe. Beleza? Show. Vamos para o próximo. De modo seguro. Opa, outro requisito não funcional aqui. Júlio, como você sabe que performance, né, aqui no caso essa questão da rapidez aqui, e essa questão da segurança são requisitos não funcionais? Porque existe uma ISO chamada ISO 25010. É a ISO que atualmente, estamos falando aqui do ano de 2021, é uma ISO que descreve as características de qualidade de um software. E lá está, né, uma característica de qualidade que é a eficiência, e lá também está uma característica de qualidade que é a segurança. Já sei que são algumas características de qualidade de software e que não estão dentro do viés da característica de qualidade funcional, porque também existe uma característica de qualidade que é funcionalidade. Então, nesse caso, não está ali, logo não é funcional. Entende o que eu quero dizer? Então, beleza. E sem sair de casa? Puxa, então tem que ser um serviço digital. Não vai ser um serviço digital que eu posso fazer do meu dispositivo móvel ou do meu laptop. Eu não preciso ir até uma agência para fazer essa transferência. Isso já me traz outra questão de escopo. E eu posso já perguntar aqui mesmo. Posso dizer: ô Pio, me diz uma coisa. Sem sair de casa, como é que a gente vai fornecer? Como é que você vê, né, o seu usuário vê o fornecimento de um serviço nessa linha aqui? Mobile, web. Quais são os principais devices que são utilizados pelo nosso cliente? Eu já começo a indagar algumas questões aqui que eu estou vendo aqui que na história, por ser informal e por ser geral, ela não tem aqui esse objetivo de ter todas as informações aqui. E não tem mesmo, tá? Não peça pro Pio reescrever tudo isso daqui com todos esses detalhes, porque é algo informal, né? Bem geral, bem simplório aqui, direto ao ponto, que é o que a gente precisa ter dentro dessa user story. Perfeito. Mas o que motiva o cliente a ter isso? Pô, eu quero poder aproveitar melhor meu tempo livre. Não quero ter que ir lá na agência. Então, qualquer tipo de outras questões relacionadas à história ou assim ao teste especificamente, eu vou sempre levar em consideração que o meu cliente, ele, além de querer transferir grana para os amigos de maneira rápida, segura e sem sair de casa, também quer aproveitar melhor o tempo livre. Então, eu não posso ficar onerando esse cliente sob a perspectiva de
olha, você vai precisar investir seu tempo para fazer algumas outras ações aqui, sabe? Tipo, puxa, isso é muito ruim para o meu cliente, beleza? Aqui ainda, nesse momento, a gente está falando sobre User Story e a gente está falando sobre o pensamento de alguém de teste, pensamento crítico de alguém de testes, indagando sobre algumas coisas que foram lidas aqui. Talvez nesse momento você esteja dizendo assim, Júlio, você não conhece a minha empresa. Lá na minha empresa nem tem User Story. Lá na minha empresa, sabe, o PO não sabe que precisa trazer isso daqui como sendo algo rico nessa linha de raciocínio, como você está falando. Sabe, uma user story bem pensada? Não, lá no meu emprego não tem isso não. Quer saber outra coisa, Júlio? Lá no meu até tem, sabe? O PO até faz. Mas quer saber? O PO, ele não liga para muito para isso não. Ele vê isso daqui como cumprir tabela. Então ele escreve qualquer coisa aqui. Nesse caso, o que você precisa é de conscientização. Usa algumas dessas características que eu te trouxe aqui para discutir e trazer para o PO uma reflexão de que, puxa, a história de usuário é a materialização da pessoa aqui na minha frente. É a materialização do meu cliente aqui na minha frente. Isso é muito importante. Ajuda o dev a entender melhor quem é o cliente, ajuda o QA a entender melhor quem é o cliente, ajuda o time a entregar um produto melhor. Puxa, eu preciso conversar sobre isso com o meu PO. Né? Porque o que acontece? Quando fala de user story, se você for parar pra pensar, as pessoas estão discutindo sobre estrutura. Tem que ser como. Não tem que ser como não. Tem que ser eu como. Tem que ser como eu. Cara, pouco importa. O que importa é o objetivo que isso vai trazer, né? De impacto positivo pro time na hora de pensar o que vai desenvolver, tá entendendo o que eu quero dizer? Show! E aí você fala assim, Júlio, beleza, entendi aqui mais ou menos como funciona a User Story, show de bola. Depois eu vou dar uma pesquisada aqui na internet para entender mais sobre User Stories e trazer pro meu PO algumas dicas. Sensacional, Júlio, gostei demais, mas a gente tá falando aqui sobre como estruturar testes a partir disso. E por mais que você diga que aqui a gente tem, né, requisitos funcionais, que é transferir grana, não funcionais, que é que tem que ser rápido, né? Não funcionais, que é que tem que ser seguro, né? Sabe, tudo isso, Júlio, por mais que você diga isso, cara, quais são as possibilidades de variação da transferência? Sabe? Qual que é o limite? Tem limite? Tem que ter saldo? Não tem que ter saldo? Como que eu faço para ter cheque especial? Posso ter? Posso não ter? E um cliente que expirou a senha? E um cliente que acabou de ser cliente, mas ainda não confirmou, não desbloqueou a senha? Ele pode? Não pode? Todas essas questões que você está pensando aí agora, em outras perspectivas, não vão estar na User Story. Quer saber mais? Não deveriam estar na User Story, porque ela é algo sucinto, objetivo, rápido, informal. Beleza? E aí você me pergunta, mas Júlio, onde tem que estar essas informações então? Essas informações, elas têm que estar em outros artefatos. Então aqui o que a gente vê é o que pode vir junto. O que pode vir junto? Quando eu falo pode, dando essa entonação aqui, pode vir junto. E por que eu falo pode, tá? Porque tem empresa, como eu disse, que nem usa User Story. Que escreve lá um pedaço de papel que não faz o menor sentido, somente para cumprir tabela. Cara, você pode estar, né, em diversas interpretações do ágil. Como você já deve ter percebido, quando você muda de time, as outras pessoas do outro time entendem o ágil de uma outra forma completamente distinta. Se você quer saber as minhas recomendações sobre, ou melhor, meu mapeamento sobre como é que o ágil evoluiu dentro de testes de software em si, a compreensão dele, depois procura um vídeo no meu canal do YouTube chamado Responsabilidade em Testes, a evolução da responsabilidade de testes ao redor do tempo, né? O vídeo se chama Do Cascata ao Ágil, a evolução da responsabilidade em testes. Pesquisa esse vídeo, você vai encontrar lá, assiste ele, você vai ver que eu mapeei algumas versões da realidade que é a interpretação do ágil por diversos times sob a perspectiva de testes, né? Então, voltando aqui para o assunto. Às vezes, o que acontece é que você está numa empresa e a empresa entendeu que estar atuando dentro do ágil não é apenas escrever user stories, jogar na mão dos desenvolvedores e falar vai. Não, a empresa entendeu. Ela fala, caraca, né? Há uma maturidade. Entendo que eu não tenho que ficar despendendo tempo em um monte de documentação super abrangente. Entretanto, né? Entretanto, eu tenho sim
que ter documentação, né? Para suportar aqui a user story e trazer aqui algo que a gente chama de definition of ready, né? DOR, que é, cara, o que eu preciso para conseguir trazer pro time de desenvolvimento, pro dev team, uma história que eles possam trabalhar, que eles possam, né, pegar aquilo e começar a desenvolver. Então, para atender ao DOR, eu tenho aqui algumas coisas que precisam ser realizadas. Então, algumas empresas já fazem isso, né? E aí, no meio dessas atividades que precisam ser realizadas, temos lá alguns artefatos. Aqui eu trouxe para vocês alguns dos artefatos que são mais comuns quando a gente fala de o que vem junto com uma user story. Então veja, estudos analíticos. O PO vai lá, tem uma determinada user story, ele começa a coletar informações de uso de usuários em outros sites, benchmarks, informações dos seus usuários, pesquisas que ele realizou, que ela realizou, e traz isso para junto da user story. Por quê? Para trazer um pouco mais de compreensão para as pessoas que vão ler a user story depois. Então, anexa. Não altera a user story em si, só anexa ela naquele resultado daqueles estudos. Então lá pode estar falando assim, 60% dos brasileiros têm vontade de começar a transferir grana para os seus amigos de maneira rápida, né? Outros 40% dos brasileiros dizem que apenas rápida não é o suficiente, mas tem que ser rápida e segura, né? Outros 89% dos usuários dizem que eles gastam muito tempo tendo que ir em agências bancárias. Todas essas são características que você, QA, depois vai poder utilizar como sendo parte do que vai definir a sua estratégia, de como estruturar os seus testes para essa user story especificamente. Bacana isso, não? Bom, estudos analíticos então para conseguir fortalecer a user story, mas também para ajudar você a pensar em o que testar. Outra coisa também que pode vir junto são diagramas de sistema. Esses diagramas mostram fluxos de dados, integração entre componentes, integração entre sistemas, a forma com que as atividades são realizadas, a forma com que o software é utilizado pelos mais diversos usuários, quem interage no processo de negócio do uso daquela determinada parte do software que vai ser criada, no caso aqui essa descrição dessa user story. Então traz ali alguns diagramas que vão ajudar muito tanto os desenvolvedores como você, QA, a entender o que é que, né, está impactando os testes que vão ser realizados. Beleza? Show! Outra coisa que vem junto são regras de negócio. Dentro da user story, você viu que era uma descrição muito sucinta. Faltou as regras, tipo, olha, se acontecer isso, faça aquilo. Se acontecer aquilo, faça isso. São algumas regras que estão relacionadas às transferências. Pô, não pode ter transferência menor do que 1 centavo. Para transferências para amigos, você precisa ter um amigo cadastrado. Para que você possa transferir grana de maneira rápida, você tem que assinar um serviço aqui, né? Sei lá, o serviço POX. Né? Você tem que, para quem entendeu a referência aí, né? Você tem que assinar aqui o serviço POX, por exemplo. Né? Para ser seguro, tem que ter um token que é instalado no dispositivo móvel, né? E esse token tem que ser renovável. E por ser renovável, ele precisa, né, dentro de um período de, sei lá, alguns segundos, trocar um novo token. E se a pessoa enviar aquele determinado token dentro dos 60 segundos, então ela pode ser, né, realizar a transação. Se houver um atraso de 10 segundos na renovação do token, é aceitável que a transação seja realizada, mas não mais do que isso. São algumas regras que estão relacionadas aqui à forma com que o negócio vai lidar com as transferências de grana. Outra coisa que pode vir junto com a user story são designs. Designs de UI, ou seja, de interface de usuário, ou seja, desenho das telinhas que vão ter no software, né? Para ajudar as pessoas de front-end conseguirem desenvolver, né, aquela user story, não, ou melhor, transformar aquela user story em realmente uma tela bonitinha para que o usuário possa utilizar, mas não só isso, UI, mas também API, porque a gente pode ser que existam alguns recursos que vão ser expostos a partir de uma API.
Se você não sabe nada sobre API, inclusive eu recomendo que você assista o meu curso gratuito de introdução aos testes de API REST que está lá no meu YouTube. Você pode clicar lá em lista, você vai ver. Tem até certificado grátis, tá bom? Bom, mas daí vem junto com a User Story uma definição da API. Isso é feito geralmente através de um documento chamado Swagger. Né? Você pode ler lá e você vai ver quais são os endpoints, quais são as operações que podem ser realizadas, quais são os métodos que podem ser enviados e assim sucessivamente. Então, quem vai trabalhar na User Story já sabe exatamente como que aquele determinado pedaço de software que vai ser desenvolvido interage com outros softwares ou com seres humanos. Além disso, algo que é muito comum dentro da área de teste de software em si, né, que é o uso de cenários escritos em Gherkin para criar critérios de aceitação. O que são cenários criados em Gherkin? Cenários criados em Gherkin são basicamente cenários de uso, diferentes cenários de uso daquele determinado software, escritos através de 3 palavras-chave: dado, quando e então. Então você vai lá e fala o seguinte: quais são os principais... Olha só, presta atenção nisso. Quais são os principais cenários que garantem que a gente conseguiu atingir o mínimo necessário do que é mais importante para o usuário nessa determinada história. Então você vai lá e pensa assim: já sei, isso daqui é igual a teste de software. Então eu tenho 50 cenários aqui que eu pensei. Não. Isso daqui não é teste de software. Isso daqui é literalmente o uso de critérios de aceitação, ou seja, quais são os principais cenários que um desenvolvedor que for pegar, um grupo de desenvolvedores que for desenvolver essa User Story, vão precisar, antes de mover para pronta, né, essa história, para concluída, eles vão precisar demonstrar que esses cenários funcionam. Então, por exemplo, pensa aí agora, quais são os cenários mais importantes nessa transferência de grana para um amigo? Eu tenho grana, e aí dado que eu tenho grana e que eu tenho um amigo cadastrado, quando eu transfiro para o amigo, a grana sai da minha conta e entra na conta dele. Qual é o outro? Por exemplo, a questão de eu não ter saldo. Se eu não tenho saldo, mas tenho um amigo cadastrado, quando eu tento transferir para ele, então eu não sou capaz de transferir, porque, né, o sistema me alerta que eu não tenho grana. Mas pode ter um outro cenário ainda, que é muito importante, que é quando eu tenho cheque especial. Então, uma vez que eu sou, né, um cliente e que eu tenho saldo, e que eu não tenho saldo, mas eu tenho cheque especial e eu tenho um amigo, quando eu transfiro para o amigo, então o amigo ganha grana e eu ganho um alerta dizendo que eu acabei de usar o meu cheque especial. Isso tudo é descrito no critério de aceitação. Por quê? Porque quando o PO for falar: olha galera, vocês terminaram de desenvolver essa história, seu time vai falar: terminamos. Ele vai falar assim: então terminamos quer dizer que vocês já executaram aqueles 3 critérios de aceitação, é isso? Eles vão falar sim. Inclusive, criamos um teste automatizado para passar por esses três cenários. Entende o que é critério de aceitação? Qual a diferença do critério de aceitação com o teste de software em si, com o caso de teste? É que o critério de aceitação pega só o que é mais importante para a história. Né? Então, você escreve com isso daqui que se chama Gherkin. Você escreve com cenários em Gherkin, o que é o critério de aceitação. Todo o restante você escreve de outra forma. Se você é obrigado a documentar, você escreve com caso de teste tradicional. Se você tem recursos para automatizar seus testes, você automatiza os testes que estão relacionados àqueles outros 40 cenários. Se você não tem automação e precisa testar de maneira, né, a não usar uma ferramenta, você vai lá e testa aqueles outros 40 casos de teste, né, simplesmente indo lá e executando, você ser humano. Tá entendendo? Então você, né, talvez você esteja num contexto super moderno, você vai lá e pega aqueles 40 testes e distribui em diversas camadas do software, né? Unidade, integração, né? Sai distribuindo tudo lá. Então, tem aí possibilidades. A questão é que critério de aceitação é diferente de caso de teste, ok? Critério de aceitação também vem junto, pode vir junto com a User Story. Certo é que depois que essa User Story está pronta e que os seus arredores já estão preenchidos também, tem-se então o Dev Team, o time de desenvolvimento, construindo uma aplicação.
E a construção da aplicação envolve criação de métodos, criação de API, criação de interface gráfica e etc. Né? E um monte de testes a ser realizados também. E aí você fala, mas Júlio, beleza, então tudo que eu estou vendo aqui então não tem a ver com teste, certo? Tem a ver com o desenvolvimento de uma história que depois vai gerar, né, vai ser utilizada para criar uma aplicação. É isso? É exatamente isso. Beleza? Então, tá aqui para você. Agora você fala, mas Júlio, esse vídeo é sobre testes. Beleza, então vamos lá então para testes. Quando você tem uma user story e que essa user story ela tem lá alguns daqueles artefatos que eu mencionei para você, você tem que começar a pensar sobre quais são as perspectivas que você vai testar essa user story. E a gente começa a ver aqui algumas. A primeira, análise estática e revisão. Na análise estática e revisão é basicamente você ter um mecanismo manual, onde você, ser humano e outros seres humanos vão lá e pega todo aquelas caixinhas que a gente tinha visto acima da user store e começa a revisá-las para saber se elas têm qualidade, se elas estão boas o suficiente. Se os diagramas foram escritos da maneira correta, se as user stories estão bem escritas, se os critérios de aceitação estão bem escritos, se estão seguindo boas práticas, se os diagramas do sistema estão seguindo boas práticas e assim sucessivamente. A gente começa a revisar isso. Ser humano fazendo isso. Dá também para fazer isso com análise estática, que aí já é você utilizar um software para fazer algumas validações. Na verdade aqui tá o termo certo, não seria validações, mas sim verificações. Fazer algumas verificações naqueles artefatos que ajudaram a criar uma user story. Segunda perspectiva, a perspectiva estrutural. E quando a gente fala de perspectiva estrutural, é algo um tanto bagunçado, não bagunçado, mas um tanto difícil de entender. Por quê? Porque em testes de software, a gente tem uma terminologia. E a nossa terminologia ela acaba sendo guiada, em sua maioria, pelo que foi definido pela ISTQB, como sendo um glossário de termos de teste de software. E quando eles falam sobre teste estrutural, eles falam assim, teste estrutural é o teste que é feito no interior da aplicação. Se você pensa em código, puxa, o código está no interior da aplicação. Se você pensa em tela, não. A tela está no exterior da aplicação. Então eles dividem isso da seguinte forma. Eles falam assim, olha, se é estrutural, está dentro da aplicação. Se é por fora, tela ou outra interface com o usuário, é uma perspectiva funcional, que é a terceira aqui, nesse meu diagrama. E eles falam o seguinte, mas se você está querendo testar alguma outra perspectiva que não é a funcional, ou seja, para verificar o que o software faz, mas se você quer saber como o software faz, por exemplo, o quão rápido ele faz, ou o quão seguro ele é, ou o quão confiável ele é, isso é perspectiva não funcional, então eles dividem dessa forma. Mas, se você ler os sílabos, que é o principal material da ISTQB, com atenção, você vai perceber que dentro da perspectiva estrutural, que ele dividiu da estrutural com a funcional, ele fez uma separação, você vai ver que na explicação do estrutural ele fala assim, na perspectiva do funcional ele diz assim, pode ser feito em todos os níveis, teste funcional deve ser feito em todos os níveis, é o que eles dizem. E quando a gente fala do funcional, que antes era só a perspectiva que não era interna ao software, e você fala aqui em todos os níveis, você tem um nível de teste que é realizado a nível de código. Então ele entra num conflito. É um conflito onde você ou muitos dos seus amigos não entendem exatamente a terminologia. Então, entenda a terminologia aqui da ISTQB como eles dizendo assim, olha, na estrutural, geralmente nós estamos mexendo apenas no interior do software. E o funcional, às vezes a gente pode mexer no interior do software também para validar algo. Tá? É isso que eles fazem, fica um tanto confuso. O que eu gosto de dizer para as pessoas que eu gosto, para os meus alunos e também aqui quero compartilhar com vocês que estão aqui assistindo agora. Eu digo o seguinte, se você está mexendo no interior do software, e você vê um método escrito numa linguagem de programação qualquer, por exemplo, Java, e você tem que imputar 2 valores para ele, ou seja, passar 2 valores por parâmetro e esses valores vão ser processados e depois vão te trazer alguma coisa de volta e você quer analisar isso, isso é perspectiva funcional. Você está testando uma função do software.
Mas, Júlio, tem alguém que corrobora contigo nisso? Tem. Por exemplo, se você for pesquisar em outras fontes, em outros artigos que não estão relacionados diretamente a teste de software, você vai perceber que existem diversos estudos que falam sobre testes funcionais como sendo também a nível de método, a nível de classe. Por quê? Porque é claro, isso é claro. Você está testando se algo funciona. Logo, né, é algo... certo? Você está testando uma funcionalidade, você está testando uma função do software. E funções não estão apenas na interface gráfica, mas também estão dentro do código, certo? Então tem aí essas nuances de terminologias. Uma coisa que eu acho bacana trazer essa perspectiva estrutural para você é a seguinte: se a gente não está falando de código, estamos falando, por exemplo, da forma, de quais são os elementos que foram utilizados para definir a integração entre o componente A e o componente B. E você vê ali alguma inconsistência, né, entre essa comunicação, provavelmente caia na revisão ou na análise estática. Mas podem ter alguns fatores, como por exemplo, olha, esse componente A não poderia se conectar com o componente B. Então não é simples revisão do artefato, mas uma compreensão clara da estrutura e de como ela se comunica. Num caso como esse, chamar de estrutural é ok. Entende? Só que, né, tentem entender que cada pesquisador trata de uma forma distinta. Se você entender a natureza da coisa, isso fica mais fácil para você. Então, análise estática e revisão é você, ser humano, revisando algo para saber se aquilo tem boas práticas. Estrutural é como se você, ser humano, estivesse usando o seu pensamento crítico para entender se as coisas foram colocadas nos lugares corretos e isso faz sentido para o software como um todo. Estrutural. Funcional. Eu quero saber se as regras de negócio, né, que foram definidas para o software estão sendo atendidas, independente de qual seja a camada, seja na camada do código, seja na camada da API, seja na camada da interface gráfica web, mobile, sabe? Pouco me importa. Eu quero saber se aquelas funcionalidades, se aquelas regras de negócio foram aplicadas no software. Beleza? E por fim, o não funcional é como eu disse para você. Você olha para as características de qualidade de software, né? São 8: funcionalidade, confiabilidade, usabilidade, eficiência, manutenibilidade, portabilidade, segurança e compatibilidade. São as características de qualidade de software, né, descritas pela ISO 25010. Então você tira a funcionalidade, todo o resto aqui é o não funcional. São características que você vai ter que avaliar, mas que você, né, olha, você não vai olhar para as regras de negócio, vai olhar para outras coisas, como o quão rápido é, o quão fácil de mexer é, o quão confiável é, o quanto eu posso utilizar aquilo em diversos sistemas operacionais ou em diversas plataformas, o quão seguro é, e assim sucessivamente, beleza? Então, se você ficou curiosa aqui, eu já consegui cumprir a minha missão. Então, agora vai lá para a internet e pesquisa sobre ISO 25010. Você vai encontrar muito material, beleza? Bom, agora que eu vou convidar você a você vir comigo para que a gente possa olhar um pouco mais sobre o que é analisado em cada uma dessas perspectivas aqui. Primeiro, análise estática e revisão. Quando a gente fala de análise estática e revisão, é uma perspectiva que, cara, tudo que vocês estão vendo aqui pode ser revisado ou pode ter uma análise estática. O design da interface gráfica pode ser revisado por um ser humano para entender se segue boas práticas de design, de interface gráfica. Se a API segue as boas práticas de design, seja lá qual for o estilo de arquitetura ou protocolo que ela está usando. Por exemplo, vou desenvolver uma API REST. Será que... Deixa eu revisar aqui o Swagger para saber se a gente está usando as boas práticas de definição de API REST. User Story. Existem boas práticas para a escrita de User Story. Me apresentaram uma User Story, eu vou revisá-la para saber se ela realmente atende essas boas práticas. Recebi diagramas de sistema. Recebi aqui um diagrama chamado diagrama de sequência. Opa, deixa eu revisar aqui para saber se as informações estão corretas. Para revisar se realmente as interações na sequência estão corretas. Se segue as boas práticas de um diagrama de sequência, né, segundo o que a UML prega.
por exemplo. Estudos analíticos. Deixa eu revisar aqui para saber se tem algum número que foi colocado aqui, mas que não faz sentido com o que realmente foi a utilização do usuário. Regras de negócio. Deixa eu revisar aqui para saber se tem ambiguidade, se tem duplicidade de regra de negócio. Por exemplo, está escrito 2 vezes em 2 pontos diferentes de um documento de 30 páginas que o usuário, administrador, tem direito de alterar qualquer coisa, mas que o usuário, né, o publicador não tem. Tá escrito em 2. Opa, encontrei mais 3 lugares onde está escrita a mesma regra. É duplicidade, né? Puxa, essa regra de negócio ela tem duplicidade, eu posso remover aqui para facilitar a leitura, entende? Então, na análise estática e revisão, eu posso sair revisando tudo isso. Aplicação, eu posso revisar o método. Eu, Júlio, ser humano, lendo o método linha a linha para saber se ele está bem, se ele foi bem escrito, né? Eu também posso usar análise estática aqui. Posso falar, olha, mecanismo de análise estática, vai lá e avalia esse código. Tipo o Word, sabe? Quando você está escrevendo no Word, você escreve alguma palavra errada, ele grifa de vermelho. A análise estática pode ir lá e dizer para você, olha, nesse código aqui tem algumas coisas que não estão boas não. Por exemplo, tem aqui um condicional, um if, que você abriu a chave e esqueceu de fechar, né? É uma possibilidade ali de uma análise estática conseguir identificar isso, certo? Então, posso revisar ser humano ou posso usar uma análise estática. Posso revisar uma API. Posso colocar uma análise estática de uma API. Posso revisar a interface gráfica. Ou posso, né, colocar ali uma análise estática para revisar. Por exemplo, na interface gráfica web, lá está escrito que quando você coloca, né, quando você abre uma div, você tem que fechar a div. Puxa, não está fechado, então eu posso analisar isso. Ou alguns outros componentes da interface gráfica. Por fim, escreveram lá, usando Gherkin, alguns cenários. Né, com dado que, quando, então. Mas olha só que interessante esse cenário. Aqui está escrito dado que, aqui está escrito quando, depois tem então, depois tem quando, depois tem então, depois tem quando, depois tem então. Puxa, isso não está seguindo as boas práticas de escrita da sintaxe Gherkin. Eu preciso ir lá entender qual que é as boas práticas e trazer aqui para falar para o meu time que esse artefato que foi entregue aqui junto com a User Story não está bom o suficiente, precisamos melhorar. E só aqui, nesses pequenos minutos falando sobre análise estática e revisão, eu tenho certeza que você já começou a perceber que alguns pontos você não fazia, outros pontos você já fazia e alguns pontos você definitivamente percebeu que agora você tem que fazer. Entende o que eu quero dizer? Por quê? Porque a gente está discutindo aqui sobre o meu papel como sendo alguém que testa aplicações de contribuir para o meu time com a revisão de algumas coisas. Falando de maneira prática, pesquisa sobre boas práticas de design de UI, boas práticas de design de API, boas práticas de User Story, boas práticas de diagrama de sistema, boas práticas de análise de estudos analíticos, boas práticas de escrita de regras de negócio, boas práticas de escrita de métodos na linguagem ABC, boas práticas de escrita de uma aplicação, né, que vai ser exposta por uma API. Boas práticas de desenvolvimento de interface gráfica web, mobile, desktop. Né? Boas práticas de escrita de critério de aceitação com Gherkin. Encontrou tudo isso? Vai lá para o seu dia a dia e aplica essas boas práticas. Você vai encontrar um monte de problemas. E melhor do que isso, ensina seus pares, seus parceiros, as pessoas do seu time a conseguir, né, utilizar isso. Fica aí para você uma bela dica aqui para como você pode estruturar os seus testes ou as suas revisões a partir da análise estática e revisão. Mas não é só isso, né? A gente também falou sobre a perspectiva estrutural. Quando a gente fala da perspectiva estrutural, aí já é diferente. Não é em tudo que você vai poder aplicar. Você pode utilizar a perspectiva estrutural, por exemplo, lá na questão dos designs da sua interface gráfica ou da API. Por quê? Porque ela traz para você algumas características de como a pessoa que desenhou a API vai querer que ela esteja. Então você olha estruturalmente para saber se está sadia, para saber se, né, os componentes internos eles se conversam, se estão bem definidos, se eles, né, realmente têm uma conexão que seja factível. Né? Um bom exemplo aqui na API. Se alguém fez o desenho de uma API e colocou lá nessa API que, sei lá, vai preservar, é uma API REST e vai preservar a sessão, isso já está contra, né? Porque
uma API REST, ela é stateless, ela não preserva estado. Então, num caso como esse, a gente está indo contra uma perspectiva estrutural da API. A gente vai para diagramas de sistema e lá está falando, olha, eu tenho aqui um diagrama de componente que fala que o componente A se conecta com o B. E você fala, cara, o B não poderia se conectar com o A. Por quê? Porque o B pertence a, sei lá, um outro time e a gente teria que ter um intermediário entre eles. Aí você já identificou ali um problema estrutural. Você identificou um problema estrutural ao ler aqueles diagramas de sistema. Quando a gente fala da aplicação, a gente está falando dos métodos, por exemplo. Eu estou falando aqui do literalmente código-fonte. Você olha para os métodos que aquela aplicação tem e você fala, cara, não sei se essas linhas, se esse trecho de linha aqui vai funcionar. Preciso ter um teste de unidade que faça a cobertura dessas linhas. E aí você vai lá e cria um teste de unidade apenas para validar a cobertura. O que é cobertura? É literalmente o exercício daquelas linhas para saber se aquelas linhas se comportam da forma que você esperava ou não. Para você que gosta de pesquisar, pesquise sobre cobertura de decisão e cobertura de sentença. Vai te ajudar com esse tipo de teste estrutural. Tá? Estou agora analisando a estrutura de uma API, aí eu vou novamente cair naquele mesmo fundamento de olhar para a API já construída e saber como é que ela se comunica com o mundo, como é que ela está exposta, se ela foi exposta da melhor forma possível. Vou para a perspectiva de interface gráfica, vou identificar se a estrutura da aplicação web foi definida de maneira satisfatória. Será que ela está utilizando os componentes estruturais que são necessários? Por exemplo, olha, eu sei que quando eu estou desenvolvendo uma aplicação, eu preciso ter, por exemplo, uma estrutura que ela seja flexível. Por exemplo, caixas que sejam flexíveis. Ao invés de caixas que são, pré-estruturadas, pré-estabelecidas com tamanho fixo. Puxa, nesse caso, então, se elas têm que ser flexíveis, eu vou olhar para a estrutura da minha aplicação web, para o meu front-end, e vou saber se existe ali uma forma de conseguir deixá-la flexível. Se não, eu já discuto com o meu time para que a gente possa falar um pouco mais sobre essa questão da forma com que a estrutura da aplicação web foi definida. Hoje em dia tem algo muito comum, desenvolvimento em Angular, em React. Eu vou olhar para essas tecnologias e vou saber como é que é recomendável a estrutura dos componentes e vou ver se a minha aplicação web moderna está seguindo aquilo. Estrutura. Eu, como sendo alguém que testa aplicações, posso interagir aqui também para que a gente possa contribuir com o nosso time nessa perspectiva. Novamente, você não guarda esse conhecimento contigo. Quanto mais pessoas ao seu redor você treinar, para que elas também saibam olhar para a qualidade de software como um todo, melhor é. Beleza? Aí a gente vai para a perspectiva funcional. Na perspectiva funcional já é diferente. Você não usa design, você não usa user story, você não usa... Desculpa, deixa eu refrasear, tá? Porque você usa essas coisas para te trazer ideias, mas você não testa essas coisas. Você não testa o design, você não testa a user story, você não testa o diagrama, você não testa o critério de aceitação, você não testa a regra, você não testa o estudo analítico. Por quê? Porque isso tudo são artefatos, não funcionam. Você não abre o critério de aceitação e sai executando ele, porque ele não é um software, ele é um documento de texto puro. Você não abre o design do sistema e sai testando ele. Por quê? Porque ele não é o software, ele é o que gerou o software. Desculpa, ele é o que inspirou a criação do software. O que você testa funcionalmente é a aplicação. Os seus métodos, as APIs, as interfaces gráficas, você testa isso. Por quê? Porque você coloca tudo isso em execução e sai exercitando. Mas, Júlio, como que eu testo isso? Você identifica o que testar com base em técnicas ou na sua experiência ou em riscos, Tem diversas formas. Ou em técnicas de identificação do que testar com base em código. Então, se você quer se aprofundar mais em como fazer isso, pesquisa mais sobre esses temas, como identificar o que testar, técnicas de design de casos de teste, por exemplo, Test Design Techniques. Procura sobre isso, você vai encontrar. Tem diversos livros. Lee Copeland mesmo escreveu um livro sobre como você conseguir identificar o que testar através de técnicas de design de testes. Uma boa pedida.
Aqui dentro do meu canal no YouTube, você consegue encontrar um vídeo onde eu falo sobre como usar, por exemplo, partição de equivalência, o guia definitivo para como usar partição de equivalência, que é uma técnica de design de testes que você pode usar para dizer o que você testaria dentro de uma aplicação. É um bom exemplo de um funcional. Beleza? Então, fica aí para você essa dica da perspectiva funcional. E a gente vai agora para a última, que é a perspectiva não funcional, que é quando eu estou olhando para aquelas outras 7 características de qualidade de software da ISO 25010 para identificar o que eu posso testar. Então, com aquelas características de qualidade de software, você pode, por exemplo, pegar o design da interface gráfica e testar, já só pelo design, a sua acessibilidade, a sua usabilidade. Você pode pegar a API e testar a sua manutenibilidade, por exemplo, ou a facilidade de compreensão das informações que foram definidas dentro do seu design da API. Você pode olhar para a User Story e pegar informações dela sobre, por exemplo, a velocidade, a segurança, para que você possa testar a sua aplicação, né? E entender quais são as características que precisam ser avaliadas nela. Você pode pegar os diagramas do sistema, por exemplo, para conseguir identificar de dentro deles quais são características relacionadas à compatibilidade, que é uma característica de qualidade de software, que é não funcional, quanto à segurança, para você poder identificar vulnerabilidades lá dentro, quanto à performance, para você identificar como é que foi posicionado os servidores na infraestrutura daquela determinada aplicação, daquele determinado sistema que vai ser construído. Quando a gente fala de estudos analíticos, é você entender qual é o seu usuário, a persona dele, conseguir extrair dali informações como, por exemplo, que vão, por exemplo, ajudar você a entender se grande parte do seu público, né, são pessoas que não têm muito contato com tecnologia, para que você use mais a questão da usabilidade para contribuir com esses usuários, né, para melhorar a usabilidade do software, ou a própria aplicação, para você literalmente rodar os testes que vão analisar se ela responde rápido quando ela tem muitos usuários utilizando ela, se ela é segura, se ela não tem vulnerabilidades, se ela é confiável, e assim sucessivamente. 4 perspectivas. Né? Vamos voltar aqui para que você possa ver. Análise estática e revisão, perspectiva estrutural, funcional e não funcional. Tudo isso para testar o quê? Para testar a sua User Story. Olha que legal, né? Se antes você tinha a User Story, você achava que bastava você simplesmente pegar o dado que quando então ia executar os seus testes que estava tudo bem, agora você percebe que não. Você tem um monte de outras características a serem utilizadas aqui para que você possa avaliar aquela determinada User Story. Júlio, não tenho tempo nem para rodar um teste comum. Quem dirá para fazer tudo isso daqui? Ajuda o seu time a entender quais são as características de qualidade a serem utilizadas. Trabalha junto com seus gestores para que você possa demonstrar a eles o quanto você pode contribuir. Trabalha junto com as pessoas para elas entenderem e serem motivadas pelo que é a qualidade. Características que vão ajudar você a conseguir trazer essas pessoas para mais perto da qualidade. Talvez você fale assim, Júlio, olha, é o seguinte, hoje eu não consigo fazer análise estática e revisão de nada disso. Ah, na verdade eu consigo sim. Eu conseguiria, por exemplo, fazer review do design de UI. Começa agora a fazer isso. E depois vai evoluindo de pouquinho em pouquinho. Isso vai ajudar com que você consiga, de pouco a pouco, trazer benefícios para o seu time. Entende? Júlio, quais são os benefícios que eu vou alcançar se eu conseguir começar a implementar essa abordagem que você acabou de me mostrar? Bom, você vai ter uma visão mais estruturada de como pensar o que testar. Isso já é grande, isso já é lindo. Sabe por quê? Porque você mostra para as pessoas que qualidade não é simplesmente cliques aleatórios, que tem ciência por detrás disso. Isso é lindo, isso é perfeito. Por quê? Mostra que o seu papel não é um papel qualquer. Não é qualquer pessoa que pode testar. A pessoa tem que ter uma noção mais clara de qualidade. Quer ver um segundo ponto muito bom que vem como benefício? Aumentar a probabilidade de você ser eficiente e eficaz nos seus testes. Você deve ter diversos momentos em que você pensou, cara, não tenho certeza se eu estou testando tudo que eu precisava. Agora você vai ter uma possibilidade de conseguir maximizar a eficiência e eficácia, você vai ter mais tranquilidade nas suas decisões. Júlio, só esse vídeo me basta? Só com esse vídeo aqui eu já consegui conquistar o mundo? Não. Esse vídeo te mostra algumas das perspectivas que você pode usar ao avaliar uma User Story, mas definitivamente ele não te traz tudo que você precisa. Nem teria. Ó, 50 minutos que eu tô aqui falando com você.
Você precisa mais, precisa buscar mais, precisa estudar mais, precisa, sabe, procurar mais, né? Precisa buscar. Então, a ideia é que você aqui por esse vídeo consiga já ter um despertar para algo que vai ajudar você na sua carreira. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar no botão curtir, de comentar aqui se você tiver alguma dúvida, algum ponto. Se inscrever no canal, claro, para você conseguir continuar recebendo aqui, né, esses conteúdos para você gratuitamente. E me seguir nas demais redes sociais também. Estou no Instagram, no Júlio de Limas Insta. Estou em diversas outras redes. Mas entra no Insta, esteja aqui no YouTube. Você já vai ser alimentado aí com muito conteúdo bacana. Se você quer baixar esse PDF que eu usei hoje, vai lá no meu canal no Telegram. t.me/JulioDeLimas, com S no final. E lá você vai poder baixar esse PDF também. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.